Olá pessoal, estou aqui de volta para que possamos seguir com a nossa série, onde eu apresento todas as etapas do processo de automatização da partida e da transferência de um gerador a combustão. No vídeo de hoje nós vamos instalar no gerador o painel que foi produzido durante essa série e foi apresentado no vídeo anterior. Isso para que possamos configurar o controlador para o gerador. Nosso gerador é monofásico e é diesel, mas essa série também ajuda quem tem geradores a gasolina ou trifásicos. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, eu sugiro que acesse a playlist através do card que eu vou deixar aqui na tela, para que possa absorver todo o conhecimento que essa série está transmitindo. E se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificações e deixe seu like para nos permitir continuar criando séries como essa. Então está aqui nosso gerador, o painel que vai controlar a partida e a transferência para torná-los automáticos. E eu preparei aqui uma conexão provisória que vai ser feita para que nós possamos conectar no gerador e no painel os condutores aqui, os cabos que vão poder permitir que nós possamos alimentar essa placa e para poder configurar ela para depois só realizar a partida do gerador. Essa partida não deve ser dada antes da placa estar configurada. Isso pode causar algum problema aí de repente se não tiver configurado o sensor de temperatura e de óleo, por exemplo, e tiver algum problema com o gerador, pode dar algum problema, enfim. O ideal é que se faça essa conexão antes, essa configuração, na verdade, antes, para que depois parta o gerador. Então, para começar, antes de tudo, eu vou fazer uma observação aqui, que quando foi feito esse painel, eu acabei colocando da forma equivocada a identificação entre manual e automático. Na verdade, entre liga gerador e desliga gerador, estava ao contrário. Então, retirei aqui essas identificações, eu vou refazê-las e colocar no painel. Por enquanto ainda está sem. Mas a posição das chaves é essa aqui, ó. Nós devemos deixar no modo manual e com o gerador desligado, para que enquanto nós estejamos configurando essa placa, não aconteça do gerador da partida, porque a partir do momento que eu conecto esse cabo aqui, que é o principal chicote que nós fizemos, já vai alimentar a placa, ela já vai conseguir controlar esse gerador. Então o ideal é que esteja dessa forma aqui, no modo manual, e com o gerador desligado. Ou ainda, se preferir, para segurança, desconecta lá no motor de partida, caso não esteja seguro somente dessa forma aqui, né? Talvez tenha dúvida se o painel realmente ficou montado como deveria ser. Então, para garantir, vai lá e desconecta o cabo que manda o sinal para a partida do gerador. Pode desconectar aqui nesse relé também. Desse relé aqui é o que sai o cabo que vai lá para o motor de partida, então dá para desconectar aqui, ou quiser garantir, desconecta lá, e aí o gerador não vai partir mesmo que a placa esteja mandando o sinal, esse gerador não vai partir, é uma forma de garantir, né? Então, reforçando, né? Vou refazer aqui as identificações da forma que está aqui, com essa seletora aqui ligada, está no modo manual, e aqui está dizendo que é para o gerador ficar desligado. Então, voltando, vou mostrar as conexões aqui que eu fiz. Aqui nós temos a alimentação que vem do gerador, é esse cabo aqui. Coloquei um plug aqui, é um plug de 20 amperes, o gerador é para mais que isso, né? Mas como é uma instalação provisória, só para poder mostrar aqui, eu vou colocar esse plug aqui no gerador. É importante que se tenha esse plug conectado, é fundamental na verdade, porque é ele quem vai dizer aqui para a placa que o gerador de fato partiu e que é para desligar o motor de partida. Senão o motor de partida ele vai permanecer ligado, mesmo que o gerador já tenha dado partida e já esteja gerando tensão, né? E isso com certeza vai causar problemas. Então, aqui no primeiro contator, que é o contator do gerador, nos primeiros terminais, que é inclusive aqui onde eu tenho a detecção de tensão, né? Esses dois cabos que detectam a tensão aqui, vai ficar nos mesmos polos, aqui nos mesmos terminais, nas mesmas conexões. Aqui eu vou deixar então esse cabo que é da tensão do gerador. Eu tenho aqui um outro cabo, também é uma instalação provisória aqui, que é onde vem a tensão da concessionária. Eu ainda também não fiz essa conexão. Tá aqui, esse cabo está indo para lá, depois eu vou conectar ele. É a alimentação da concessionária. Nesse caso aqui eu estou pegando de um disjuntor das tomadas. Está vindo aqui do disjuntor das tomadas, mas quando a instalação deixar de ser provisória, quando for a instalação real, eu coloco um disjuntor específico para o gerador. Ou posso ligar no disjuntor geral, depende daí da corrente, tem que calcular para que esse disjuntor possa proteger os cabos aqui do gerador. Apesar que ele tem uma proteção também, mas o ideal é que se tenha uma proteção adicional lá no quadro, então sugiro que se tenha um disjuntor dedicado para o gerador.
Nesse caso, então, a alimentação do gerador, a alimentação da concessionária e a saída para carga. Como está jampeado aqui e aqui, então a saída para carga eu posso escolher onde eu vou ligar. Qual que é a minha sugestão? Liga aonde está o contator da concessionária, porque na maior parte do tempo, a alimentação que vai estar sendo fornecida é da concessionária. Então, se eu ligasse essa carga desse lado de cá, eu ainda teria mais conexões aqui e, consequentemente, uma maior resistência e mais desperdício de energia. Apesar que é quase que insignificante, mas a longo prazo isso aqui faz uma pequena diferença e, como não custa nada, dá para colocar aqui. Então, se fosse aqui, não teria problema também, mas aqui é o ideal. E eu coloquei o próprio carregador de baterias que eu estou usando no gerador. Esse carregador também é vendido pela Brasiltec, né? Eu coloquei junto na lista de material. Ele está sendo usado para carregar a bateria do gerador. E, enfim, ele está aqui. Eu vou colocar ele em cima depois só para mostrar as luzes dele ligando e mostrando que realmente está sendo fornecido tensão ou do gerador ou da concessionária. Agora eu vou conectar então esse plug aqui. Ele não tem como ser conectado errado, ele tem uma ranhura ali. E essa ranhura também está aqui no gerador, então não tem como conectar errado. Está conectado. A plaquinha já ligou, está no modo manual aqui, né? Eu vou primeiro conectar a tensão da concessionária, fixar a câmera aqui no tripé, para que nós possamos então realizar essa configuração. Tensão da concessionária já conectada. Reparem que o relé acoplador já está detectando tensão, ele está com o LED ligado e está atracado também. Nós temos o contator da concessionária também atracado, portanto, a nossa carga, que é o carregador de bateria, ele já está ligado. Aqui não está aparecendo na imagem, mas ele está conectado, já está ligado, já está com o LED aceso. Vou aproximar aqui então para que nós possamos configurar então esse controlador. Primeiro passo, vou clicar na tecla Enter, né, que é a segunda tecla aqui de cima para baixo, para entrar no menu de configurações. E a primeira configuração que eu tenho é o tipo de gerador. Nesse caso, nós temos algumas opções, né? Eu preciso clicar mais uma vez em Enter para que nós possamos acessar esse menu. Então, clico uma vez em Enter para acessar as opções, né? O menu de opções. E agora eu vou clicar mais uma vez em Enter aqui para acessar essa opção em específico, que é o tipo de gerador. Cliquei aqui, agora vai pedir para eu selecionar. Vou clicando em esquerda ou direita, né? Esquerda ou direita para poder selecionar. Nesse caso já está correto. Nosso gerador é um gerador a diesel com válvula de corte de combustível. Mas tem a opção de gasolina também com injeção eletrônica. Tem o gasolina sem a válvula de corte de combustível. Tem o gasolina com válvula de corte de combustível. Diesel com injeção eletrônica. Diesel sem válvula de corte de combustível. E o nosso caso, que é um gerador a diesel com a válvula para cortar combustível. Clico uma vez em Enter. Pronto. Esse parâmetro está salvo. Vou para o próximo parâmetro aqui. Vou clicar aqui no botão da direita, né? Pressão do óleo. A pressão do óleo é o sensor de pressão de óleo. Eu vou estar dizendo aqui para a placa se está habilitado ou não. Nesse caso tá, vou clicar aqui uma vez em Enter e vou habilitar então mais uma vez em Enter para confirmar. Próximo parâmetro. Temperatura. Esse gerador não tem sensor de temperatura, então eu vou manter essa entrada desabilitada para que ela não acabe influenciando no funcionamento do gerador. Vou para o próximo parâmetro. É o tempo do afogador. Aqui eu configuro quanto tempo o afogador vai ficar ligado. E nesse caso, como esse gerador não tem afogador, esse parâmetro ele vai acabar não influenciando no funcionamento. Vou para o próximo parâmetro. Tempo de partida. Esse tempo aqui é o tempo em que a placa espera para poder partir o gerador depois que ela detecta a ausência de tensão da concessionária. Porque às vezes a concessionária ela deixa de fornecer energia por alguns poucos segundos, e nesse caso não é interessante que o gerador parta. Por isso, então, tem esse tempo de atraso. Aqui está com 5 segundos, eu considero um tempo razoável. Tem pessoas que vão acabar configurando com um tempo maior. Eu penso que tempo menor não, talvez só para casos que comércios, de repente, onde se tenha que ter iluminação, por exemplo, funcionando de forma muito rápida depois que existe uma falta de energia da concessionária. Então, enfim, esse parâmetro aqui é configurável, eu vou manter em 5 segundos. Tempo de aquecimento. Esse aqui é o tempo em que o gerador vai ficar ligado antes de ocorrer a transferência, porque quando ocorrer a transferência vai ter uma carga na ponta do eixo dele, o alternador ele vai acabar tendo que produzir energia para poder fornecer para a carga, e essa energia então
vai acabar causando uma força, vai demandar uma força maior desse gerador. Então é interessante que isso só ocorra quando ele tenha um mínimo aquecimento, né? Pelo menos um pouquinho. Esses 20 segundos não vai chegar a aquecer o motor, mas pelo menos vai poder lubrificar ele por completo e iniciar esse aquecimento. Aqui está com 20 segundos, eu vou manter com 20 por enquanto, pelo menos. Mas o ideal é consultar sempre o manual do fabricante do gerador para saber quais são as características que esse gerador exige para o bom funcionamento e para que tenha durabilidade. Temos o tempo de resfriamento também. Por outro lado, quando eu tenho o gerador funcionando por algum tempo com carga, ele vai ter um aquecimento acima da média de quando ele está sem carga, né? Então, nesse caso, depois que ocorre a transferência de volta para a concessionária, quanto tempo esse gerador ainda vai ficar ligado, porém sem carga, para que ele possa se resfriar um pouco. Vou manter também em 20 segundos, isso aqui é outro parâmetro também que deve ser visto de acordo com o gerador, né? Temos o tempo de retorno de rede, esse parâmetro aqui é o tempo em que o gerador ele vai se manter ligado e o contador vai manter o gerador alimentando a carga, mesmo depois da concessionária voltar, porque acontece às vezes da concessionária voltar por alguns segundos, ocorre uma tentativa de restabelecimento da energia, porém, por algum motivo, às vezes ela já volta a cair, volta a ficar sem energia da concessionária. Então, temos um período aí em que o gerador vai continuar alimentando. Nesse caso, eu acho viável ter um tempo um pouquinho maior. Vou deixar aqui em 15 segundos. Então, somente 15 segundos depois da concessionária voltar, é que esse gerador vai transferir de volta, ou na verdade o controlador vai transferir de volta para a concessionária, e aí começar o tempo de resfriamento do gerador. Então, tempo de retorno de rede configurado, número de tentativas. Aqui é quantas vezes a placa vai tentar partir esse gerador, mesmo que não obtenha sucesso, né? Por exemplo, se partir de primeira, beleza, vai continuar funcionando o gerador, vai continuar ligado e alimentando a carga. Mas caso ele não consiga partir de primeira, ele vai tentar mais uma e mais uma. Nesse caso, são 3 tentativas. De repente, pode ser que se julgue ideal trabalhar com mais tentativas de partida. Isso vai depender daí do gerador, da bateria que ele tem, até para que não se tenha uma descarga profunda da bateria para aumentar a durabilidade dela. O ideal é que não tenham muitas partidas. Aí vai depender também do tempo de partida, do tamanho dessa bateria, do tamanho do motor de partida do gerador. São várias variáveis aí que quem está instalando vai ter que julgar qual que é o ideal. Vou manter aqui em 3 tentativas. Tempo por tentativa. Esse aqui, na verdade, é um tempo entre uma tentativa e outra, para que o motor de arranque ele possa se resfriar um pouquinho. Então, tenta uma vez, caso não se tenha sucesso, 12 segundos depois, nesse caso, ele vai tentar de novo. Então, se está se trabalhando com partidas mais longas, tentativas mais longas, com o motor de partida ligado por mais tempo, aí o ideal é que se tenha um tempo a cada tentativa maior. Agora, se, por exemplo, o tempo em que o motor de arranque fica ligado é mais curto, ele vai se aquecer menos, então pode-se ter mais tentativas ocorrendo num espaço menor de tempo. Nesse caso, 12 segundos está interessante, porque eu não vou deixar um tempo de partida muito grande, já que nós temos o nosso carregador de bateria. Essa bateria sempre vai estar em dia, então, e a tendência é que esse motor ligue com certa facilidade. De repente, no inverno, que é uma região que nós estamos em Santa Catarina, uma região bastante fria, então o gerador ele pode acabar sofrendo um pouquinho mais para ligar no inverno. E nesse caso, de repente eu vou ter que fazer um ajuste aqui, uma nova configuração para aumentar um pouquinho esse tempo do motor de partida. O parâmetro seguinte aqui é o tempo de arranque. Esse tempo de arranque, então, é o tempo que o motor de partida vai ficar ligado. Eu vou manter, como eu falei, vou manter um tempo um pouco menor aqui, já que a bateria está sempre carregada, né? Vou deixar em 5 segundos, acredito que já vai ser suficiente, mas poderia deixar mais também, não teria problema. Isso vai também da característica do motor de partida, mas acredito aí que qualquer motor de partida do mercado suporte um tempo muito maior do que 5 segundos. Eu vou manter 5 segundos aqui por cautela, mas posso mudar isso aí principalmente no inverno, então, como eu falei, de repente eu preciso alterar isso aqui. Eu mesmo posso alterar então depois, não teria problema. Se de repente fosse para algum cliente, eu já deixaria com tempo de partida um pouco menor.
um tempo de partida um pouco maior no caso, né? Modo teste. Esse modo teste é um dia da semana em que o gerador vai ligar para testar realmente, para saber se ele está de fato funcionando, porque caso não, a placa não consiga dar partida no gerador, aí vai soar o alarme, e esse alarme então vai informar para a pessoa que ela precisa fazer algum tipo de manutenção, alguma coisa está errada com o gerador, ele acabou não partindo. Então, de fato, esse aqui é um teste mesmo, né? Eu vou clicar aqui em Enter para acessar esse parâmetro, vou habilitar, vou dar mais um Enter. Aqui eu posso escolher o dia do teste, eu vou manter segunda-feira, ou de repente, caso eu queira, vou mudar aqui para sexta-feira, porque o que acontece? Como no final de semana, quando a pessoa vai estar em casa, então, de repente, o ideal é saber disso, realizar esse teste na sexta-feira, para realmente, então, descobrir alguma possível falha mais próximo do final de semana. Aqui eu posso escolher se vai ser um horário em que eu esteja em casa, para que eu possa acompanhar isso e saber na hora, já quando esse alarme soar, não ficar com esse alarme soando por muito tempo. Ou posso escolher um horário em que eu não esteja em casa, para esse barulho do gerador não acabar incomodando, né? Nesse caso, até por isso que é importante manter o relógio da placa aqui em dia, porque senão esse gerador pode acabar ligando meia-noite, por exemplo, quando está todo mundo dormindo. Isso não é interessante, né? Na sexta-feira, qual que é o horário que as pessoas costumam voltar para casa? Pelas 18, 19 horas, né? Então, poderia aqui colocar. Eu não vou mudar esse horário aqui, que depois eu posso realizar essa configuração de acordo com o que eu desejo, mas só para exemplificar, né? A duração do teste é quanto tempo o gerador vai ficar ligado quando está ocorrendo esse teste. 8 minutos é mais do que suficiente, né? Já dá para saber, legal. É interessante até que ele fique um pouco ligado também para que possa recarregar a bateria. Nos casos dos geradores que não tenham carregador externo, nesse caso nós temos carregador externo nesse gerador, então não é necessário ficar ligado tanto tempo. Pode ser um tempo um pouquinho menor, apenas o tempo para aquecer esse motor do gerador, para que ele não fique muito tempo sem funcionamento, né? Até porque é um gerador que não vai ligar diariamente, só quando falta energia mesmo. Vou manter aqui em 3 minutos. Horário de ponta. Isso aqui é para geradores que ligam todos os dias no horário de ponta, para não se pagar aquela tarifa que é mais alta para quem paga, então, para os grupos de consumidores de energia que pagam diferente. Então, horário de ponta e horário de fora de ponta. Às vezes, se torna viável ter o gerador ligado, principalmente quando é um gerador movido a biogás, por exemplo, algum combustível que se produza na própria propriedade, né? Então, nesse caso, tem essa possibilidade. Ou mesmo em grandes consumidores aí que pagam muito, muito caro pelo quilowatt-hora, às vezes é viável ter o gerador. Então, no horário de ponta eu posso habilitar. Nesse caso eu não vou utilizar, mas eu vou habilitar aqui só para poder mostrar para as pessoas que têm interesse nessa função. Então, Enter aqui, horário de ponta habilitado. Duração. Opa, eu voltei aqui no parâmetro, estava na duração do parâmetro anterior, que é o do horário de teste, né? Agora, voltando aqui para o horário de ponta, próximo parâmetro é o início. Aqui é quando começa o horário de ponta, aqui quando termina o horário de ponta. Então, quando começa, o gerador ele vai transferir, a placa vai transferir para o gerador, e no fim, a placa volta a transferir, então, para a concessionária. Aqui é o tempo em que ele tolera o sensor de pressão, mandando o sinal dizendo que não tem pressão de óleo. Eu vou reduzir esse tempo aqui. Caso eu não tenha pressão de óleo nesse gerador, ele já vai se desligar com menos tempo. Aqui nesse caso eu vou deixar em 7 segundos. 7 segundos. Tem o mesmo parâmetro aqui para temperatura. Nesse caso não tem sensor de temperatura, não tem necessidade de eu configurar esse parâmetro. Aqui eu posso restaurar os padrões de fábrica, né? Caso eu deseje voltar todas as configurações para o padrão de fábrica. Não desejo isso, né? Então eu vou para o próximo parâmetro. Data, hora, e voltei para o primeiro parâmetro, que é o tipo de gerador. Data e hora, eu vou mostrar como configura, porque é um pouquinho diferente. Ó. Nós temos esquerda e direita para navegar entre os parâmetros, ó, entre os valores, na verdade, e o Enter, ele é incremental. Reparem que eu incremento aqui pelo Enter, e as setinhas servem para navegar entre os valores aqui. Aí posso segurar o Enter aqui para ser mais rápido, né? E depois eu apenas dou um ESC, esse parâmetro ele já vai ficar salvo.
nos parâmetros anteriores eu tenho que apertar o Enter para salvar e o ESC para sair sem salvar. Nesse caso aqui específico da data e da hora, se eu apertar ESC, ele já fica salvo. Reparem que já está com o horário salvo, porque o Enter está sendo usado então para fazer o incremento, né? Ó, data, hora. Então é isso aí, tanto data quanto hora tem essa alteração então na hora de configurar, um pouquinho diferente, mas só tem 4 botões aqui também, independente, mesmo que a pessoa não tenha acesso a essa informação, com certeza ela vai acabar conseguindo realizar essa configuração. No próximo vídeo nós vamos partir esse gerador pela primeira vez e também testar todas as funções aí dessa placa, testar todas as opções para ver como é que ela vai reagir com esse gerador. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like para nos permitir continuar criando esse tipo de conteúdo. E também se inscreva no canal e ative o sino de notificações para saber quando for postado o próximo vídeo, que vai ser então da tão esperada partida do nosso gerador. Até lá!